Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padashta Vatasimati Ridananda Daskosomiti Namine Namaste Guru Sapranamida Prabhupada Pramodaya Dustasiddhantanas. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 22º capítulo, no verso 19, então Krishna tem apresentado aqui o tema do capítulo é Sankhya, um tema muito importante para quem está estudando yoga, tem que estudar Sankhya, né? É uma parte assim essencial da filosofia toda, não só do yoga, mas quem quiser estudar filosofia indiana e tal, Sankhya é o grande tema. E aqui é bem especial, porque aqui é a visão de Krishna, de Sankhya, então tem toda uma importância especial que é diferente de você estudar Sankhya com aquele ou outro mestre daquela linhagem. Aqui a gente tem a versão direta de Krishna. Bom, então vamos lá, verso 19. Sapteva dattava iti tatartha panchakadayam jnanam atmobhayadharas tato dehendriyasavam. Sapteva dattava iti tatartha panchakadayam jnanam atmobhayadharas tato dehendriyasavam. Sapta 7, Eva de fato, Datava elementos, Iti assim, dizendo, Tatra lá, Artha os elementos físicos, Pancha 5, Kadhaya a começar pelo éter, Jnanam a alma espiritual que é o possuidor do conhecimento, Atma, a alma suprema, Ubhaya, de ambos, a natureza vista e a diva que a vê, Adhara, a base fundamental, Tata, destes, Deha, o corpo, Indriya, sentidos, Asava e ares vitais. Tradução. De acordo com alguns filósofos, há 7 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, assim como a alma espiritual consciente e a alma suprema, que é a base tanto dos elementos materiais quanto da alma espiritual ordinária. Segundo essa teoria, o corpo, os sentidos, o ar vital e todos os fenômenos materiais são produzidos desses 7 elementos. Significado, após explicar seu próprio ponto de vista, o Senhor agora resume várias outras metodologias analíticas. Então a gente começou o capítulo, com o Uddhava perguntando, mas Krishna tem um que fala que é 7, 11, 23, 27, 15, 8. E aí, como é que é isso? Qual que está certo? Como é que funciona isso? Então Krishna falou, não, tudo bem, eles não estão errados não, tem maneiras diferentes de explicar a mesma coisa, devido à natureza do efeito estar na causa, a causa estar no efeito, então daí você pode resumir de formas diferentes. Então, ele fez assim, lançou isso, e aí ele apresentou o Sankhya dele, Sankhya de Krishna, a gente viu nos últimos versos, Ele foi explicando, aquela lista grande. Então ele fez um Sankhya com muitos elementos, e isso foi na aula passada. Mas agora, então, ele vai voltar e começar a explicar esses outros pontos de vista. E o primeiro que ele está explicando aqui é o Sankhya de 7 elementos. E esse Sankhya é bem simples. É os 5 elementos grosseiros básicos, Terra, água, fogo, ar e éter. Que, de novo, a gente traduz isso em linguagem moderna a sólidos, líquidos, gases, energia radiante e o vácuo.
que aí mais ou menos, né, é uma maneira de você compreender toda a realidade física a seu redor, é ou não é, né? Funciona, né? Dá para falar assim. Então, esses 5 e mais 2, a alma individual e Deus. Então, eles botam desse jeito, ó, tem esses 7. Aí, desses 7, vai dar tudo mais. Então, essa é uma explicação bem simples, bacana, né? Verso 20. Outros filósofos afirmam que há 6 elementos. Os 5 elementos físicos, esses que a gente acabou de falar, terra, água, fogo, ar e éter. E o 6º elemento, a suprema personalidade de Deus. Então, tem uma outra turma que fala, não, nem precisa falar da alma, vamos só falar que tem os 5, ou seja, a energia material, e tem Deus, né? Porque a alma, como é uma centelha de Deus, então você pode incluir causa e efeito, você pode incluir a alma em Deus. É espiritual, ou seja, tem a energia espiritual e tem os 5 elementos aqui da matéria. Então, essa é a categorização por 6 elementos. Esse Senhor Supremo, dotado dos elementos que Ele gerou de si mesmo, cria este universo, então, pessoalmente, entra nele. Então, bem simples esse de 6. Significado: Srila Sridhar Swami afirma que, segundo esta filosofia, a entidade viva ordinária está incluída na categoria da super-alma. Esta teoria, portanto, aceita apenas a suprema personalidade de Deus e os 5 elementos físicos. Vamos lá, verso 21. Alguns filósofos propõem a existência de 4 elementos básicos, dos quais 3, fogo, água e terra, emanam do 4º, o eu. Uma vez existindo esses elementos, produzem a manifestação cósmica na qual se efetua toda a criação material. Então tem uma turma ainda mais resumidinha que fala, não, vamos falar só de 4, olha só fogo, água e terra. Só isso. Fogo, água e terra e o eu. Ou seja, o elemento espiritual. Então, só 3 elementos materiais: fogo, água e terra, né? Energia radiante, sólidos, líquidos. Pronto, esses 3 a gente mistura, vai dar todo o resto. E aí, claro, tem que ter o que não sai da matéria, que é o eu. A questão, né, a pessoa, o purusha, a transcendência. Daí, tudo vai sair disso aí. Então, essa é uma outra análise interessante. Verso 22. Alguns calculam a existência de 17 elementos básicos. Ok, então agora a gente vai falar da turma dos 17. O que eles falam? A saber, os 5 elementos grosseiros, de novo esses, terra, água, fogo, ar e éter. Ok, 5. Os 5 objetos da percepção, você lembra que a gente fez na análise de Krishna? Tinha os 5 órgãos dos sentidos, você lembra que também tinha, né? Os órgãos que interagem com os objetos sentidos, a mente e a alma, como 17º. Então, vamos lá, o do 17, a gente tem da matéria grosseira, terra, água, fogo, ar e éter. Ok. Aí a gente tem os 5 objetos da percepção. Eu vou voltar aqui para vocês, para a gente pegar esses 5. Então, ele falou 5 objetos: audição, tato, visão, olfato e paladar. Ok? Né? Então, esses são... E aí, esses são os sentidos, perdão. E os objetos desses sentidos: som, toque, sabor, cheiro e forma. Então, Krishna incluiu esses 10 na sua lista. Eu vou repetir de novo, que eu troquei aqui para não te confundir. Então, os 5 objetos, os cinco objetos de percepção. O que é percebido? Som, toque, sabor, cheiro e forma. Como que são percebidos? Com os 5 órgãos dos sentidos: audição, tato, visão, olfato e paladar. Ok? Então, essa turma do 17 joga esses 10
bota em cima disso os 5 da energia material grosseira, terra, água, fogo, ar e éter, e aí mente e alma. A mente para controlar tudo, para controlar os órgãos dos sentidos e processar os objetos dos sentidos, e a alma, que é o elemento espiritual. Então sempre, né, tem esse elemento espiritual, porque sem o elemento espiritual fica ruim. Esse é o problema da ciência moderna. A ciência moderna fez um trabalho maravilhoso, né, de analisar matéria e átomos e partículas atômicas e subatômicas, lindo, incrível, mas nesse trabalho eles deixaram de fora a questão espiritual, a centelha espiritual, né? Até porque a priori, isso aí, você vai, né? Ciclo de Viena, enfim, eles já decidiram, não, a gente não vai falar disso, vamos deixar de fora esse papo, tudo bem. Aí deixou, mas aí fica faltando, né? Porque sem esse elemento transcendental, a alma, Deus, aí você não explica a realidade, né, verdadeiramente. Até tem hoje um movimento, né, pequenininho, nascente, mas tem, realmente tem um movimento na ciência mesmo, grandes filósofos, grandes cientistas, pessoal com prêmio Nobel, tem um movimentozinho de, olha, eu acho que cientificamente dizendo, a gente tem que incluir essa dimensão, porque a consciência não se explica, né? Tem coisas, a origem das coisas, a complexidade absoluta do universo, a impossibilidade matemática das probabilidades de você ter o que você tem hoje. Sabe, se você muda 0,0 um monte de zeros, 1%, esse coisa aqui, aí tudo mais não ia dar certo. São coisas assim tão... que falam, olha, tem que a gente, né, faz sentido, é científico a gente incluir essa análise de ter um Deus, de ter a alma, que aí dá para explicar tudo realmente bem. E hoje em dia, sem alma e sem Deus, fica um pouco capenga a explicação. Então, esse detalhe. Ok, então esse foi a turma dos 17. Verso 23. Segundo o cálculo de 16 elementos, a única diferença em relação à teoria de 17 elementos é que a alma é identificada com a mente. Então a gente teve esse agora de 17 elementos e ele falou, não, e o pessoal que fala que é 16 é a mesma coisa desse do 17, mas no 17 a gente tinha mente e alma. E nesse 16 tira a mente. Então fica tipo a mente e a alma resolvido em um só. Então, se pensamos em termos de 5 elementos físicos, 5 sentidos, a mente, a alma individual e o Senhor Supremo, existem 13 elementos. Então, nesse verso aqui, ele apresentou o de 16, falando, olha, 16 é igual ao do 17, mas tira a mente, fica só a alma. E agora tem o de 13 elementos. Como é que é o de 13 elementos? O de 13 elementos é os 5 elementos de novo, terra, água, fogo, ar e éter. Os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos para perceber o mundo. E mente, alma individual e Deus. Então essa aqui é a turma dos 13 elementos, ok? Verso 20, significado. De acordo com a teoria dos 13 elementos, consideram-se os objetos dos sentidos, aroma, sabor, forma, toque e som, como subprodutos da interação dos sentidos com a matéria física. Entendeu? Você está vendo aqui, né, nas listagens, como nenhuma está certa, e não é que uma está certa e outra está errada. Você vê que, por exemplo, aqui tirou os 5 objetos dos sentidos, porque é considerado como subprodutos desses que já estão aqui, né? Da interação da alma, dos sentidos com a matéria, aí você vai ter os objetos dos sentidos. Então, você vê que, de novo, como que a gente já falou, não é que um está certo e o outro está errado, é que você pode tirar um do outro e recolher o outro no um, e então por isso que pode variar o número de elementos. Bacana, né? Vamos lá, verso 24. Ao contarmos 11, agora é a teoria dos 11 elementos. Ao contarmos 11, a alma, os elementos grosseiros e os sentidos.
Então, o 11 simplificou mais ainda. Os 5 da matéria, terra, água, fogo, ar e éter. Os sentidos, né? Os sentidos, audição, tato, visão, olfato e paladar. E a alma. Então, esse aí, para você dar o 11, dá nisso. Ups. Então, ao contarmos 11, a alma, os 5 elementos grosseiros e os 5 sentidos. Ok? Essa é a teoria dos 11. Agora, a teoria dos 8. 8 elementos grosseiros e sutis, mais o Senhor Supremo fariam 9. Então, agora, a teoria dos 9. 8 elementos grosseiros e sutis, mais o Senhor Supremo fariam 9. Quais são os 8 elementos grosseiros e sutis? Esses 8 é o que Krishna passa na Bhagavad Gita. Eles são os elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter. E quais são os elementos sutis? Mente, inteligência e falso ego. Os 8 elementos, energia grosseira e sutil da matéria. 8 mais 1, Deus, deu 9. Então, a teoria dos 9 é basicamente, né, a energia material mais Deus. Ok. Bacana, verso 25. Desse modo, grandes filósofos analisaram os elementos materiais de muitas maneiras diferentes. Todas as suas propostas são razoáveis, pois são todas apresentadas com extensa lógica. De fato, espera-se tal brilho filosófico de pessoas deveras eruditas. Então, o Krishna de novo fala, não, está tudo legal, eles fizeram um trabalho muito bom, pode usar qualquer um deles, não tem um certo e um errado, eles estão todos muito bem apresentados, todos fazem sentido dentro das suas propostas. Então, ele volta a falar isso. Significado. Inúmeros filósofos brilhantes já analisaram o mundo material de inumeráveis maneiras, mas a conclusão é sempre a mesma. A suprema personalidade de Deus, Vasudeva. Os aspirantes a filósofo não precisam desperdiçar seu precioso tempo exibindo seu brilho intelectual, porque pouco resta para se analisar na plataforma material. Todos devem apenas render-se à verdade absoluta, o elemento supremo, o Senhor Sri Krishna, e tirar a cobertura que vela sua eterna consciência de Deus. Ok, verso 26. Então, agora Krishna deu uma super resposta para Uddhava, né? Então, agora Uddhava vai pedir a palavra de novo. Então, Shri Uddhava perguntou: embora a natureza e a entidade viva, por constituição, sejam distintas, ó Senhor Krishna, parece não haver diferença entre elas. Por que as encontramos uma dentro da outra? Dessa maneira, a alma parece estar dentro da natureza e a natureza dentro da alma. Então, Uddhava faz uma pergunta muito bacana, eu vou repetir para vocês. Embora a natureza e a entidade viva, por constituição, sejam diferentes, são distintas, né? Ou seja, tem a alma, né? E tem a energia material. Ele fala, olha, embora eu sei que a alma e a energia material são coisas distintas, esse é o objetivo do yoga, né? Viveka, saber a distinção, a palavra viveka significa distinção, saber a distinção entre matéria e espírito. Então eu sei, ele fala assim, olha, eu sei que as duas coisas, por constituição, significa, eu sei que, né, na definição do que realmente são coisas distintas. Parece, apesar disso, parece não haver diferença entre elas, porque as encontramos uma dentro da outra. Não estamos aqui, eu, alma, dentro do corpo, interagindo com a matéria. Você não está aí, o seu corpo, interagindo com a matéria. Então, assim, a gente é diferente, mas parece que é igual.
Dessa maneira, a alma parece estar dentro da natureza e a natureza dentro da alma. Então, é uma pergunta bem legal de Uddhava. Significado. Sri Uddhava exprime aqui a dúvida que surge no coração da alma condicionada comum. Embora as escrituras védicas declarem que o corpo material é uma fabricação temporária dos modos materiais da natureza, os gunas, a entidade viva consciente dentro do corpo é de fato uma alma espiritual eterna. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna afirma que os elementos materiais que constituem o corpo são sua energia inferior e separada, ao passo que a entidade viva, que é a energia consciente e superior do Senhor. Ainda assim, na vida condicionada, o corpo material e a alma condicionada parecem inseparáveis e, portanto, não diferentes. Porque a entidade viva entra no ventre de uma mãe e depois transforma-se num corpo desenvolvido, a alma parece ter entrada fundo dentro da natureza material. De igual modo, devido à identificação da alma com o corpo material, este parece entrar a fundo na consciência da alma. E o corpo, por sua vez, não pode existir sem a presença da alma. Em virtude dessa aparente dependência mútua, a diferença entre corpo e alma fica obscurecida. Sri Uddhava, portanto, interroga o Senhor para esclarecer essa questão. Bem legal, né? Verso 27. Ó Krishna de olhos de lótus, ó Senhor onisciente, faze o favor de extirpar esta grande dúvida de meu coração com tuas próprias palavras, que exibem tua grande habilidade em raciocinar. Significado. Sri Uddhava solicita ao Senhor Krishna que demonstre claramente a diferença entre o corpo material e a alma espiritual. Então, está vindo aqui um papo legal e bem importante, né? Verso 28. Somente de ti surge o conhecimento dos seres vivos, e por tua potência este conhecimento é roubado. De fato, ninguém senão tu pode compreender a verdadeira natureza de tua potência ilusória. Significado. Como se afirma na Bhagavad Gita, Mata Smriti Gyanam Apohanam Cham. De mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. O próprio Krishna fala isso, né, na Bhagavad Gita, no verso 15 do capítulo 15. Devido à misericórdia imotivada do Senhor, a alma condicionada é iluminada com o conhecimento. E devido à potência ilusória do Senhor, este conhecimento desaparece e ela afunda na ignorância. Aqueles a quem Maya confundiu não conseguem entender a diferença entre o corpo material e a alma espiritual. E por isso, para remover essa cobertura ilusória, devem ouvir do próprio Senhor. Verso 29. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó melhor entre os homens, a natureza material e seu desfrutador, matéria, alma, né? Desfrutador, essa expressão que Krishna usa na Bhagavad Gita para falar da alma, porque quem está usando a matéria não é a matéria, quem está usando, desfrutando é a alma. E o desfrutador supremo é Deus. Então, por isso que a alma ela faz tudo como serviço amoroso a Deus, porque é o desfrutador supremo. Então, essa expressão, desfrutador. Então, Krishna fala, ó melhor entre os homens, a natureza material e seu desfrutador são claramente distintos. Esta criação manifesta, passa por constante transformação, devido ao fato de estar fundamentada na agitação dos modos da natureza. Então ele fala assim, olha, e é a mesma coisa que ele fala no 13º capítulo da Bhagavad Gita, tem um papo parecido. Então ele vai falar, olha, é muito fácil você ver
A distinção, primeira dica, a matéria, ela está em constante transformação. Até a ciência moderna fala, nada para, nunca, né? Está sempre mexendo, a coisa acontecendo. Quando você acha que está parado, os átomos estão lá quicando, está sempre coisa acontecendo. Por quê? Porque é fruto da agitação dos gunas. Então os gunas ficam agitados e a matéria está em constante transformação. Então a gente pode olhar para essa pedra aqui e falar, não, essa pedra não está fazendo nada. Mas é que você não está vendo, é que nem você olha para a sua unha e fala, não, minha unha não está crescendo, mas está crescendo, você não consegue ver, mas está acontecendo, seu cabelo está crescendo, sua unha está crescendo e essa pedra também não está parada. Né? Se a gente voltar daqui a 1 milhão de anos, daqui já virou pó, já virou outra cor, né? Mudou, né? As estrelas viram pó, enfim, nada fica parado. Então a primeira dica que ele dá é essa. Significado, a palavra purusha, aqui ele usa a palavra purusha, que foi traduzido como desfrutador, também traduzido como pessoa, para indicar a alma. A palavra purusha indica a entidade viva e também o Senhor Supremo. Você lembra? A gente já viu isso, né? Purusha é uma palavra que a gente vai ver aqui no Bhagavatam, Yoga Sutras, Bhagavad Gita, é uma palavra bem importante, né? Purusha indica a pessoa transcendental e pode ser a pessoa individual, eu e você, e pode ser o Purushão, né? Deus, a grande pessoa. Então é Purushinha ou Purushão, são todos Purushas, desfrutadores. A palavra Purusha indica a entidade viva e também o Senhor Supremo, que é a entidade viva suprema. A natureza material sujeita à transformação é repleta de dualidade, ao passo que o Senhor é único e absoluto. A natureza material é dependente de seu Criador, mantenedor e aniquilador, o Senhor. Contudo, é 100% independente. Então está aqui outra diferença grande, né? A natureza depende completamente de Deus, mas Deus é completamente independente. Da mesma forma, a natureza material é inconsciente e bruta, carente de autoconhecimento, ao passo que o Senhor Supremo é a onisciência autossuficiente. Então, outra diferença é que a matéria não tem consciência e o Purusha tem consciência. A entidade viva individual compartilha da eternidade, bem-aventurança e conhecimento da personalidade de Deus. O que são esses três? Eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Sat, Ananda e Chit. Aqui normalmente a gente fala Sat, Chit, Ananda, aqui ficou na ordem um pouquinho diferente. Então, eternidade, Sat, bem-aventurança, Ananda e conhecimento, Chit. Então, do que é feito a energia espiritual? Sat, Chit, Ananda. A entidade viva individual compartilha de Satchitananda da personalidade de Deus e também é completamente distinta da natureza material. A natureza material não é Sat, nem Chit, nem Ananda, entendeu? A natureza material não é Sat, não é eterna, porque está em constante transformação e até o universo todo é recolhido e acaba. Então não é eterna, é Asat. A natureza material, a energia material, não tem consciência, então é sem conhecimento. Não pode falar o conhecimento da pedra, não tem sentido. Então, sem conhecimento. E a natureza material não tem prazer, não tem emoções, não tem sentimentos, então, sem bem-aventurança. Então, é o oposto da alma, que é Satchitananda. A palavra sarga aqui se refere à amalgação material do corpo que encobre a entidade viva. O corpo material passa por constante transformação e é por isso claramente diferente da entidade viva, que é a mesma para sempre. No reino transcendental de Deus não há conflito nem agitação causados pela criação, manutenção e destruição existente no mundo material.
Lá toda a variedade converte-se na transcendente experiência amorosa da consciência de Krishna, a posição constitucional e natural da alma. Ok, então justamente essa transformação da energia material não acontece no reino de Deus. Na realidade última, que a gente está buscando pelo yoga, no Brahman, lá não tem esse negócio de constante mutação, de fim, de começo, destruição. Lá as variedades eternas existem para cultivar o amor a Deus. Verso 30. Meu querido Uddhava, minha energia material, que consiste nos 3 gunas, nos 3 modos, e que age através deles, manifesta as variedades da criação, bem como variedades de consciência para percebê-las. Bem importante isso. As gunas, os gunas de Krishna, a energia material de Deus, ela faz 2 coisas. Ela manifesta a variedade da criação. Então, a energia material, toda essa variedade incrível da criação. Ok. Mas 2, variedades de consciência para percebê-las. Bem importante, por isso que os gunas é um grande tema de vasta importância. E Krishna dedica 2,5 capítulos da Bhagavad Gita, dos 18, para falar dos gunas. Por quê? Porque os gunas afetam a maneira como você percebe a matéria. Bem importante esse tema. E por isso que no yoga, a gente tem todo esse cuidado com a forma de viver, o estilo de vida, o que você come, como você dorme, você toma banho, se arruma, se a roupa está limpa, limpeza, organização, com quem que você anda, tudo isso aí fica valendo, consumo cultural. Por quê? Porque isso tudo afeta a influência dos gunas na sua consciência, que então afeta a maneira como você percebe a realidade. E se você errar nisso aí, você vai perceber a realidade de forma distorcida mais e mais e mais. Quanto mais tamas, mais você vai errar toda a sua percepção da realidade. Você vai trocar as bolas completamente. E com o Rajas você vai trocar às vezes, vai errar, vai acertar, mas você vai ficar muito agitado, você vai ter uma visão distorcida da realidade também. Então por isso que a gente quer sempre cultivar Sattva. Porque com Sattva você tem a mais perfeita compreensão da realidade material, a sua percepção da realidade dos gunas fica mais afinadinha, mais correta, quanto mais sattva você tem, influenciando a sua consciência. Então, bem importante isso. Compreende-se o resultado manifesto da transformação material em 3 aspectos. Agora ele vai lançar um tema bacana. Então, compreende-se o resultado manifesto da transformação em 3 aspectos: adhyátmico, adidhaivico e adibhaudico. Então, um tema novo que a gente vai discutir na próxima aula. Eu vou só ler o significado aqui. A palavra Vikalpa Buddhi indica que a consciência dentro dos vários corpos materiais revela diferentes aspectos da criação do Senhor. Aves tais como gaivotas deslizam nas brisas oceânicas, experimentando a criação do Senhor sob a forma de vento e altitude. Os peixes experimentam a vida dentro da água e outras criaturas experimentam a vida dentro de árvores ou dentro da terra. A sociedade humana propicia suas próprias variedades de consciência e, de modo semelhante, no céu e no inferno, estão disponíveis diferentes experiências. Todos os tipos de consciência material são transformações
dos 3 modos da natureza material, dos 3 gunas. Expansões da energia ilusória do Senhor. Muito legal, né? Então vamos encerrar por aqui. Brilhantes explicações de Krishna sobre os diferentes tipos de análises de Sankhya e agora o começo de uma resposta bem importante sobre a diferença entre a entidade viva e a matéria. Que Krishna abençoe vocês com muita inteligência e gosto pelo conhecimento para absorver tudo isso. Hare Krishna.